Olá, seja bem-vindo à aula sobre a regra de Kramer para a resolução de sistemas de duas equações. Esta regra não é estudada na nona classe, mas por ser muito simples e muito prática, então fizemos questão de fazer parte aqui do conjunto de métodos para o aluno resolver sistemas de duas equações. Para não ser muito delongada, esta aula vai ser apenas teórica. Aqui vamos explicar apenas como resolver por meio desta regra e vamos resolver um exercício só. E depois terá a parte 2, que será a parte de exercícios, onde vamos resolver 3 exercícios para praticar e aprofundar o método. Vamos então ao primeiro ponto da aula. Como resolver? Bem, como é de costume, teremos apenas 2 passos. O primeiro passo será calcular as determinantes do sistema. Então, o sistema terá 3 determinantes. A primeira determinante será a determinante geral, que tem de ser diferente de zero, não pode ser zero. Se for zero, quer dizer que o aluno não pode usar este método para resolver o sistema. Temos a segunda determinante, que é a determinante em função de x. E, por último, a terceira determinante, que é a determinante em função de y. Então, essas são as 3 determinantes. Isto será se as variáveis da equação forem x e y. Se as variáveis da equação forem a e b, então teremos aqui d de a, d de b. Se forem R e S, teremos D de R, D de S, e assim sucessivamente. Pronto. Primeiro passo está dado. As 3 determinantes foram calculadas. Depois vem o segundo passo, que é calcular os valores das variáveis. Os valores das variáveis aqui serão calculados da seguinte forma. A variável x vai ser igual a determinante em função de x dividido pela determinante geral. Ela não pode ser zero exatamente porque aqui ela é denominador, né? Pronto. E o valor de y será igual à mesma linha de raciocínio, a determinante em função dele, dividindo pela determinante geral. Então, é assim que se calcula, se resolve o sistema por este método. É muito simples. Mas, para clarear, como é que se calcula então as determinantes? Bem, basta formar a matriz. A matriz da determinante geral vai ser igual. Vamos usar os coeficientes das variáveis. Qual é o coeficiente desta aqui? 5. Coeficiente desta, 5. Desta aqui, menos 2. E desta, 3. Então vai ser, aqui tem um menos pré-definido. Então aqui teremos este multiplicando com este, 15. Menos pré-definido, este multiplicando com este, e dá menos 10. Isto vai dar 10 positivo, então vai ser 15 mais 10, 25. A determinante em função de x é aqui onde o aluno precisa ter só um pouquinho de atenção. O x está na primeira coluna, né? Então, a determinante em função de x, o x não pode aparecer, as constantes dele não vão aparecer. No lugar das constantes dele, no lugar dos coeficientes dele, vão as constantes. Então, o x está na primeira coluna, ele não aparece. Na primeira coluna onde ele está, vou colocar esses meninos aqui. Então vai ser menos 3, 4, nos lugares onde está a variável x. E vou colocar os valores normais aqui de y, que são menos 2 e 3. O menos pré-definido, depois é só calcular a determinante x. A determinante de y, bem, a ideia é a mesma. O y está em que coluna? Na segunda coluna. Então, na primeira coluna eu vou colocar os valores normais, que são 5, 5. Na segunda coluna, onde está o y, que eu quero calcular, nesse caso, a determinante dele. Então, não vão, os coeficientes de y não vão. No lugar, eu vou colocar esses meninos aqui. No lugar onde está o y, cuidado. Ele está na segunda coluna, então vou colocar menos 3 e 4. O menos pré-definido. Então, depois é só calcular o valor de d de y.
Então, é assim que se calculam os determinantes. Aqui, falando muito, fica complicado. Vamos então resolver o primeiro exemplo, para ficar mais claro. Então, vamos passar para o primeiro exemplo. Vamos resolver esse sistema. Vamos resolver então, vamos calcular a determinante geral, que não pode ser zero. O que temos aqui? Na determinante geral, usamos mesmo os valores só dos coeficientes aqui. Aqui temos 1. Aqui temos 1. Um menos pré-definido. Aqui temos 1. E aqui temos menos 1. Então, como é que vamos resolver isso? 1 vezes menos 1, menos 1. Menos pré-definido. Menos o quê? 1 vezes 1. 1. 1 menos 1. Oh, desculpa, menos 1 menos 1, menos 2. Está resolvido o valor da determinante geral. Vamos passar para a determinante em função de x. Determinante em função de x. O x está aqui na primeira coluna, não é? Pois, então no lugar onde está, na coluna onde ele está, que é a primeira, cuidado. Então vamos colocar esses meninos aqui, que são as constantes. Então vou colocar na coluna onde está o x, eu vou colocar, para o aluno não ficar distraído, coloca-se aqui uma barra, e para não saber que é aqui onde está o x, na primeira coluna. Vou colocar esses meninos aqui, que são o 7 e o 3. E na segunda coluna temos o y. Vou colocar os coeficientes dele. Aqui tem 1 e aqui tem menos 1. Pronto. Vamos calcular o menos pré-definido aqui. Este vezes este, 7 vezes menos 1, menos 7. O menos pré-definido. 3 vezes 1, 3. Menos 7 menos 10, ou menos 7 menos 3 igual a menos 10. Está calculado o valor da determinante em função de x. Determinante em função de y é a mesma linha de raciocínio. Vou manter aqui o menos pré-definido. Então, o y aqui, o y está em que coluna? Está na segunda. Então, a primeira vão os valores normais. Então, vai 1 do x, e aqui 1 também. O y está na segunda coluna. É na segunda coluna onde eu vou fazer a transformação. Onde está o y, não vão os coeficientes de y. Vão aqui esses meninos. Então, eles dois vão ocupar os lugares dos coeficientes de y. Então, aqui vou colocar 7 e aqui 3. Pronto. Agora é só calcular. Esta barra que o professor colocou aqui é exatamente para o aluno compreender a posição em que vão as constantes. Elas vão ocupar a posição onde está a variável com a qual o aluno está a trabalhar. X está na primeira, coluna está aqui na primeira, foram estes meninos aqui. O Y está em que posição? Na segunda. Então aqui, esses meninos foram aqui na segunda. Ele não pode aparecer. Pronto. Vamos então agora calcular. 1 vezes 3, 3. Menos pré-definido. 1 vezes 7, 7. 3 menos 7, menos 4. Está calculado o valor da determinante em função de y. Primeiro passo já está dado, que é calcular as determinantes. Agora falta apenas o segundo passo. O segundo passo é calcular as variáveis. Então vamos começar com x. O x será igual a determinante em função de x sobre a determinante geral. Igual, repito, aqui ele está dividindo, por isso é que ele não pode ser zero. Ele pode ser qualquer número diferente de zero. Este aqui, a determinante geral. Pronto, vamos calcular. D de x é menos 10. Menos 10, dividindo pela determinante geral, que é menos 2. Isso vai dar positivo. 10 dividindo por 2, 5. Está calculado o valor de x. Y vai seguir a mesma linha, não é?
vai ser a determinante em função de y sobre a determinante geral, que será igual. Determinante em função de y qual é? Menos 4 dividido pela determinante geral, que é menos 2. Isso vai ser igual. Isso vai dar positivo. 4 dividido por 2, 2. Então, temos aqui também calculado o valor de y. Basta apenas fazer a solução. Primeira variável x, que é 5. E a segunda variável, que é y, que no caso é 2. Muito simples. Então está resolvido o sistema. E terminamos a aula também. Pronto, aqui ficou claro como usar a regra de Cramer, que é para resolver o sistema de duas equações. É o fim da primeira aula. Na segunda aula, que será a aula de exercício, que vai aparecer aqui mesmo o link, não saia ainda, clique no link e assista também a segunda aula, porque na segunda aula vamos resolver 3 exercícios que é para aprofundar e praticar este método, que é a regra de Cramer. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.